Fala aí, experts em Flutter, sejam bem-vindos. Me chamo Paulo e hoje falaremos sobre inteligência artificial no Flutter. E dessa vez eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar documentos utilizando inteligência artificial no seu projeto para ajudar no processo de onboarding de programadores, utilização de novas IAs, guias de arquitetura, regras de arquitetura, refatoração do projeto. Então eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui hoje. Semana passada eu postei esse documento que eu vou mostrar para vocês lá no LinkedIn. Vou explicar melhor para vocês como funciona esse documento, tá? Esse documento eu desenvolvi durante um processo de refatoração de um app que eu estava fazendo para a empresa que eu trabalho. Então eu comecei a desenvolver o app, né? A primeira refatoração que eu fiz foi da autenticação, então refatorei a autenticação ali e enquanto eu fui refatorando manualmente, desculpa, eu fui ensinando a inteligência artificial como ela deveria me ajudar nesse processo de refatoração. Nesse processo, então, o que eu fiz? Eu gerei alguns documentos, tá? Que eu ensinava a forma antiga para ela, mostrava a forma antiga para ela, mostrava a forma nova. E também eu dava contexto para ela de como ela deveria tomar decisões do seu projeto. A inteligência artificial, sim, ela é muito boa para te ajudar, só que nesse caso, a inteligência artificial precisa de um contexto completo do que fazer, o que não fazer mais e vários outros contextos ali que você precisa passar para que ela entenda exatamente como ela deveria trabalhar, como se fosse um ser humano fazendo código. Eu comecei a perceber que eu pedia para ela fazer alguma coisa para mim e depois eu via que ela não fazia como eu esperava. Então eu teria que voltar lá e dar mais contexto para ela, né? Isso significa que eu desenvolvi alguns documentos para isso. Eu postei para o pessoal e eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um repositório que eu criei com essas documentações, que ele é chamado de App Architecture AI Driven. Significa que eu refatorei um projeto que antes estava em Clean Architecture, o que era totalmente desnecessário ter um projeto daquele com Clean Architecture. Eu refatorei esse projeto para o App Architecture, que é o MVVM, recomendado pela equipe do Google, do Dart ali. E eu gerei esses documentos ensinando ele a fazer essa refatoração. Então eu ensinei ele aqui a fazer aqui a arquitetura, o guia de arquitetura, as regras de arquitetura, como trocar o gerenciamento de estado nessa parte e como refatorar uma parte do aplicativo, tá? Lembrando que aqui não vai ter código de empresa aqui, então é só exemplos, tá? E eu ensinando ele aqui a fazer. Boa. Eu vou passar por cada um desses arquivos e eu vou mostrar para vocês o que eles significam, né? Um ponto aqui é que o projeto está com 19 estrelas, né? E 6 forks, então o pessoal deve estar utilizando esses documentos por aí, tá? Vou entrar primeiro aqui nesse architecture.md. Então, os arquivos que eu gerei são MD, para que quando você olhe no Git, eles estejam formatadinhos, bonitinhos, beleza? Então, ó, arquitetura do projeto é Architecture. Então, eu mostrei para eles. Cara, eu dei muito contexto aqui dessa arquitetura. Esse aqui é um gráfico de Mermaid, tá? Esse aqui são as tecnologias utilizadas, o Flutter, o Dart, o Change Notifier com o Command, o HTTP com DIL, Storage com Shared Preferences, navegação com o Router, injeção de dependência com Gerrit e para tratar retornos, né, tratamento aqui, a gente utiliza o Result. Então, eu dei aqui um exemplo de gráfico de Mermaid, né? Então, de arquitetura Mermaid. Então, ó, a gente utiliza o Command, o Result. A gente tem o Widgets por Feature, View Models por Feature. Nós temos a Domain Layer, que tem Models e Use Cases. Data Layer, que a gente tem os Repositories e os Services. E os serviços são responsáveis por lidar com dados externos ao Dart/Flutter aqui. Então, por exemplo, aqui, salvar um dado cacheamento ou ir numa API externa. Eu criei aqui também essa estrutura do projeto, né? Então aqui nós temos aqui uma estrutura de pasta, Utils Command Result, aqui na nossa data layer, né? Nós temos aqui um exemplo de repositório, onde a gente modulariza cada repositório para ele ter a sua interface e a sua implementação concreta aqui. Nós temos aqui três exemplos de repositório, né? Então nós temos aqui agendamento, autenticação e clínica, tá? Então nós temos aqui esse exemplo. Nós temos aqui os services, onde a gente tem, por exemplo, o Shared Preferences, nós temos nossos modelos de serviços também aqui, e várias outras coisas ali, por exemplo, comunicação com a API, o Shared Preferences, banco de dados local.
Temos aqui a Domain Layer, onde a gente tem os nossos models, os nossos use cases, e nas nossas telas aqui no nosso UI, a gente tem, né, a features do View Models e widgets. Aí eu comecei a passar vários exemplos. Esse aqui é meu command. Aí tá lá, como executar, como criar um command, como executar um command, tá? Como escutar um command na sua tela, no seu widget. Então tem vários exemplos aqui. Dei exemplo também do result, como funciona o result e como utilizar o result para tratar retornos. Aí eu tenho exemplos aqui de data layer, responsabilidade, fonte única, da verdade, acesso a dados. Então aqui eu tenho um repositório, as implementações concretas. Nós temos alguns repositórios com um change notifier. Aí eu tenho aqui um exemplo de repositório, né, aqui de estrutura de pasta. Eu tenho também aqui um exemplo de classe abstrata do repositório, classe concreta do repositório, que estende o change notifier aqui. Temos exemplos aqui também da autenticação do repositório. Os services aqui também da data layer. Temos aqui também o nosso service que trata aqui as requisições externas, né? Então dei tudo o contexto para IA. Ó o gato querendo participar do vídeo aqui, ó. Pretinho. Esse pretinho. Nós temos a Domain Layer, nós temos aqui os módulos que representam a regra de negócio. Cara, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse documento, porque eu coloquei toda a arquitetura de software aqui para vocês poderem utilizar como exemplo, conseguir copiar também para o seu projeto e dar contexto para a sua IA trabalhar para você. Tá? O injetor de dependência, as rotas, como funciona a proteção das rotas aqui no caso do usuário logado ou não logado. Como criar os testes. Confesso que nessa parte aqui de criação de testes eu não utilizei totalmente aqui, eu não fiz 100% aqui, tá? Então eu teria que refatorar essa parte aqui também. Aqui tem um arquivo de guia de arquitetura, que é um pouquinho diferente aqui, tá? Não é tão grande. Eu tenho aqui o Architecture Rules, que é um arquivo muito legal, que é um arquivo que eu fui dando contexto para a inteligência artificial e para os humanos também poderem ler do que fazer e não fazer. Então, ó, por exemplo, ó, a gente utiliza agora View Models e não mais Controllers. Então a gente tinha um gerenciamento de estado ali com state pattern e a gente não utiliza mais assim. Por exemplo, agora a gente não tem mais aqueles future void, né? Aquelas classes, aqueles métodos que carregam listas para a gente, por exemplo, ou estados para a gente, que não retornam nada. Então a gente não tem isso mais, agora a gente já tem os commands aqui. Nós temos os View Models aqui, que eu dei vários contextos aqui de que, por exemplo, se você for utilizar um command, você não utilizar um método intermediário para o command. Então, tipo, quando você for usar um use case, não utilizar métodos intermediários. Então você já instancia direto aqui o use case, por exemplo, ó, login use case, get user use case, repositor.logout, em vez de você fazer métodos com commands que executam uma linha só, tá? Tem algumas coisas aqui, nunca fazer isso daqui, ó, proibido, tá? Isolamento de repositórios, é proibido repositório depender de outro repositório. E a gente tem aqui os repositórios isolados, então um repositório pode falar com diversos serviços, mas um repositório não pode falar com outro repositório. Se você precisar de vários repositórios para juntar e criar um dado, você faz isso no View Model, ou você cria um use case para isso. Antes, a forma correta agora de trabalhar com um serviço é você criar todos os métodos daquela API, né? Então, por exemplo, eu tenho uma API de agendamento que tem login, agendamento, clínica, tudo é o mesmo local, né? Tudo numa API só, então vou fazer todos os métodos aqui, ó. Por exemplo, então eu coloco aqui, ó, tudo que é dessa API, login, agendamento e paciente. No serviço a gente faz isso, no serviço também a gente não tem classe abstrata, nem abstração, nem nada, beleza? Então a gente não faz isso mais, ó. A gente não cria um serviço para cada parte do nosso app mais, beleza? Isso daqui é a forma correta de criar uma rota, de injetar as dependências. Óbvio que aqui eu utilizo o Gerrit, se vocês utilizarem outro aqui, vocês modifiquem. A gente não tem mais o Service Locator dentro dos widgets. Todos os widgets agora precisam receber injeção de dependência em vez de... então aqui, ó, recebendo aqui a injeção de dependência, correto? Então a gente não mais procura pela dependência dentro do widget, né? Que é a forma que a gente fazia antigamente. E bem legal esse arquivo aqui, ó, o Service Locator, né? O Use Cases. Nós temos regras
de use cases, né? A gente só vai criar use cases caso a gente tenha algumas condições. Por exemplo, o use case ele só pode ser utilizado, né, quando você precisa combinar dados de múltiplos repositórios, quando a sua regra de negócio é muito, né, complexa aqui, a sua lógica, ou quando a lógica precisa ser reutilizável em vários view models. Por exemplo, o logout ele pode ser utilizado em várias view models. Buscar o usuário logado ele pode ser utilizado em várias view models. Então a gente centraliza a informação de buscar o usuário em um único use case e ele pode ser reutilizável em toda a aplicação, tá? Então, ó, quando não, também coloquei aqui, ó, o que fazer e também o que não fazer. Por exemplo, aqui a gente tem aqui um use case que ele executa uma linha aqui, né? Que ele vai no repositório e executa uma linha. Então, isso aqui é desnecessário, isso aqui poderia estar no view model, dessa forma aqui, tá? Eu chamei isso de anti-pattern, são padrões que não são legais, né? São padrões, mas não são legais nesse contexto aqui, tá? Então, dei vários exemplos aqui. Cara, e se vocês derem uma olhada nisso aqui, cara, isso aqui tá muito legal. Eu coloquei o que fazer, o que não fazer e várias coisas, né? Aí aqui esses documentos, né, são mais para utilização interna minha mesmo. Então, como eu migrei, né, o state pattern aqui de loading state, error state e essas coisas para o padrão command, né? Isso aqui também tá errado, tá? Não existe commands com três tipos, tá? Depois eu preciso mexer nisso daqui. Então, essa aqui era um exemplo de controlador, que também já não devemos utilizar mais. E aqui eu tenho um arquivo de refatoração, onde a gente tinha aqui controllers, logic, service models, né, que era o clean architecture, e a gente passou, né, a utilizar o view model, use case, repository service com a nova arquitetura aqui, beleza? Todos os exemplos estão aqui do que fazer, o que não fazer. Beleza? Então, ó, antes a gente verificava, né? Olha como era complexo antigamente nós gerarmos um simples estado de agendamentos, né? Então, ó, nós tínhamos aqui uma classe chamada load agendamentos, que ele gerava um estado de carregamento, ele tentava buscar os estados e ele emitia novos estados para sucesso e para erro. E aqui a gente tinha que ter o cat falando que deu erro, né? E a gente precisava fazer, né, gerar aqui um state builder, aqui um builder, e a gente precisava comparar os estados para mostrá-los na tela. E com os commands agora isso se resume muito, né? Isso se resume muito, 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 porque agora esse processo é encapsulado e a gente não precisa ficar especificando qual que é o estado de execução, se está state success, se está com erro, se está carregando, tá? Então, e aí eu deixei também aqui, né, os links para vocês, beleza? Galera, eu gostei muito de poder fazer esse documento aqui. Eu vou deixar o link para vocês desse documento na descrição, espero que gostem. E, cara, tá sendo muito legal utilizar a inteligência artificial para documentar os meus projetos, tá? Eu cheguei a testar mais do que isso, tá? Eu cheguei a dar contexto suficiente para a inteligência artificial para que ela refatore para mim quase todo o aplicativo para mim. Se ele fosse como se fosse um vibe coding, né? Isso é questão de teste. Óbvio que eu não publiquei isso, né? Óbvio que precisaria testar tudo, né? E aí eu fui aos poucos ensinando ela a refatorar. E um projeto que eu demorei ali cerca de 3 a 4 meses para fazer, eu consegui fazer junto com a inteligência artificial, dando todo o contexto para ela, acompanhando ela, junto com ela. Em 2 dias eu consegui refatorar um app todo, que eu demorei 3 a 4 meses, tá? É óbvio que tem que tomar muito cuidado, mas acredito que dá para utilizar se você souber o que você está fazendo, como ensinar ela corretamente. E outra coisa que eu percebo também é que para utilizar inteligência artificial, seu nível de senioridade precisa aumentar e você precisa saber exatamente o que fazer, quando fazer, onde fazer mais, fazer menos, ter um domínio de arquitetura, de código limpo, várias dessas coisas para e ainda mais de ter um domínio assim absurdo de regra de negócio, né? Então não adiantaria eu falar para a inteligência artificial refatorar aqui a parte do login, do agendamento, nas clínicas do aplicativo, se eu não soubesse da regra de negócio. Óbvio, a regra de negócio ela é específica de cada produto. Então, regra de negócio que está nesse aplicativo
não poderia ser replicado para um outro aplicativo. Então isso ainda continua tendo o contexto humano ali em cima, beleza? Novamente, meu nome é Paulo, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E valeu!